Imagine caminhar por um lugar onde existe um bloco de pedra pesando mais de 1.500 toneladas. Isso equivale ao peso de aproximadamente 10 baleias azuis adultas reunidas em uma única rocha. Nem mesmo muitos dos maiores guindastes modernos seriam capazes de erguer algo assim. O mais impressionante é que esse bloco foi esculpido por seres humanos há milhares de anos, sem motores, sem aço, sem guindastes e, segundo tudo que aprendemos na escola, sem tecnologia suficiente para realizar um trabalho desse porte. Hoje você vai conhecer 7 construções antigas que continuam intrigando arqueólogos, engenheiros e historiadores do mundo inteiro. Cada uma delas parece desafiar aquilo que acreditamos saber sobre as capacidades das civilizações antigas. E no final do vídeo veremos uma obra tão precisa que até ferramentas modernas têm dificuldade para reproduzir o mesmo acabamento. Prepare-se para uma verdadeira viagem ao passado. 7. Göbekli Tepe, o templo mais antigo do mundo. No sudeste da Turquia existe uma colina que, durante milhares de anos, parecia apenas mais uma elevação natural da paisagem. Mas em 1994 tudo mudou. Durante escavações arqueológicas, pesquisadores descobriram algo absolutamente inesperado. Escondidos sob toneladas de terra estavam enormes pilares de pedra organizados em círculos quase perfeitos. As análises mostraram um resultado surpreendente. Esse complexo possui aproximadamente 11.500 anos de idade. Para você ter uma ideia, ele é milhares de anos mais antigo que as pirâmides do Egito e muito anterior ao famoso Stonehenge. Naquela época ainda não existiam cidades. A agricultura estava apenas começando. A escrita sequer havia sido inventada. Segundo o conhecimento tradicional, aqueles povos viviam da caça e da coleta. Mesmo assim, conseguiram extrair, transportar e posicionar enormes blocos de pedra. Alguns pilares ultrapassam 5 metros de altura. Os maiores pesam cerca de 10 toneladas. E existe um bloco ainda maior que jamais foi instalado. Ele permanece na antiga pedreira com aproximadamente 50 toneladas. Até hoje ninguém sabe exatamente por que ele foi abandonado. Talvez tenha rachado. Talvez os construtores tenham interrompido a obra. Ou talvez existisse outro motivo que jamais conheceremos. Os pilares são decorados com relevos impressionantes. Leões, javalis, cobras, escorpiões, abutres, tudo cuidadosamente esculpido usando apenas ferramentas de pedra. Mas existe outro detalhe ainda mais intrigante. Estudos modernos mostraram que os principais círculos do complexo seguem um alinhamento geométrico extremamente preciso. Como um povo sem escrita conseguiu planejar uma construção tão complexa? E a maior surpresa ainda estava por vir. Depois de concluir a obra, os próprios construtores enterraram todo o complexo de maneira extremamente cuidadosa. Foi justamente isso que permitiu sua preservação durante mais de 11.000 anos. Até hoje apenas uma pequena parte desse gigantesco sítio arqueológico foi escavada. O restante continua escondido sob a terra, aguardando novas descobertas. 6. Derinkuyu, a cidade escondida sob a terra. Imagine reformar o porão da sua casa e, sem querer, descobrir uma cidade inteira escondida sob seus pés. Parece roteiro de filme, mas foi exatamente isso que aconteceu em 1963, na pequena cidade turca de Derinkuyu. Durante uma simples reforma, um morador derrubou uma parede e encontrou um estreito corredor de pedra. Curioso, decidiu seguir pelo túnel. O que parecia ser apenas uma pequena passagem revelou um dos maiores mistérios arqueológicos já encontrados. Atrás daquela parede existia uma gigantesca cidade subterrânea, e ela era muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Ao longo das décadas seguintes, os arqueólogos descobriram uma impressionante rede de túneis distribuída por 18 níveis diferentes. O ponto mais profundo fica cerca de 85 metros abaixo da superfície. Para comparar, seria como colocar um prédio de aproximadamente 25 andares completamente debaixo da terra. Mas o mais surpreendente não era a sua profundidade, era a sua estrutura. Derinkuyu possuía tudo que uma cidade precisava para funcionar durante longos períodos. Existiam cozinhas comunitárias, armazéns para alimentos, estábulos, adegas, poços de água, escolas, locais de culto, salas de reunião, e até espaços destinados aos animais. Os pesquisadores acreditam que aproximadamente 20.000 pessoas poderiam viver ali ao mesmo tempo. Tudo isso escondido no subsolo. Como se não bastasse, a cidade possuía um elaborado sistema de ventilação. Mais de 15.000 dutos levavam ar fresco até os níveis mais profundos. Mesmo hoje, muitos desses canais continuam funcionando. Outro detalhe impressiona os especialistas. Cada acesso importante podia ser bloqueado por enormes portas circulares de pedra. Algumas pesavam quase meia tonelada. Essas portas eram projetadas para serem fechadas apenas por dentro.
Quem estivesse do lado de fora praticamente não teria como removê-las. Era um sistema de defesa extremamente eficiente. Mas talvez a maior pergunta seja justamente a mais difícil de responder. Quem construiu tudo isso? Não existe consenso. Alguns estudiosos atribuem sua origem aos hititas. Outros acreditam que a cidade foi ampliada por diferentes povos ao longo de milhares de anos. Também existem hipóteses de que parte da estrutura seja ainda mais antiga. Até hoje ninguém conseguiu responder exatamente quando a escavação começou, ou como foi possível remover milhares de toneladas de rocha sem máquinas modernas. Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta, Derinkuyu continua sendo uma das obras subterrâneas mais extraordinárias já descobertas. 5. Sacsayhuamán, as pedras que desafiam a engenharia. Nossa próxima parada nos leva para os Andes peruanos. Nas montanhas que cercam a cidade de Cusco existe uma fortaleza capaz de deixar qualquer engenheiro moderno impressionado. Seu nome é Sacsayhuamán. À primeira vista, ela parece apenas um enorme muro de pedra. Mas basta olhar com atenção para perceber que existe algo muito incomum ali. Cada bloco possui um formato completamente diferente. Nenhuma pedra é igual à outra. Mesmo assim, todas se encaixam com uma precisão impressionante. Em muitos pontos, não é possível inserir sequer uma folha de papel entre dois blocos. Hoje isso já seria um desafio utilizando máquinas computadorizadas. Mas essa fortaleza foi construída séculos antes da chegada dos europeus. Alguns dos blocos utilizados pesam mais de 150 toneladas, e há estimativas que apontam pedras ainda maiores. O detalhe mais intrigante é a origem desse material. Grande parte foi transportada de pedreiras localizadas a dezenas de quilômetros dali. Entre elas e o local da construção existem montanhas, rios e terrenos extremamente acidentados. Segundo os registros históricos, os incas não utilizavam rodas para esse tipo de transporte. Também não possuíam cavalos, bois ou outros grandes animais de tração. Todo o trabalho teria sido realizado utilizando apenas cordas, alavancas, troncos de madeira e força humana. Parece quase impossível. Mesmo os conquistadores espanhóis ficaram impressionados. Um dos cronistas da época escreveu que aquelas pedras eram tão gigantescas que parecia impossível acreditar que mãos humanas tivessem conseguido colocá-las naquela posição. Séculos depois, medições realizadas com equipamentos a laser confirmaram aquilo que já era visível a olho nu. O encaixe entre as pedras é praticamente perfeito. Existe outro detalhe que torna essa construção ainda mais extraordinária. A região do Peru sofre frequentemente com terremotos. Ao longo dos séculos, inúmeras construções coloniais desabaram, mas as enormes muralhas de Sacsayhuamán permaneceram praticamente intactas. Isso acontece porque os blocos possuem formatos irregulares. Durante um tremor, eles conseguem absorver parte da movimentação sem perder estabilidade. É uma solução uma técnica que muitos engenheiros consideram muito avançada para a época. Até hoje ninguém sabe exatamente como esses blocos foram cortados com tanta, nem como foram transportados, muito menos como foram posicionados sem equipamentos de grande porte. Talvez seja justamente esse o maior fascínio dessa fortaleza. Ela continua lembrando ao mundo que ainda existem capítulos da história que não compreendemos completamente. Compreendemos completamente. 4. Yonaguni, a cidade perdida no fundo do mar? Em 1986, um mergulhador japonês procurava um novo ponto para observar tubarões próximo à ilha de Yonaguni, no extremo sul do Japão. Ele jamais imaginou que faria uma descoberta capaz de dividir a comunidade científica até os dias de hoje. A cerca de 25 metros de profundidade, surgiu diante dele uma enorme formação de pedra. À primeira vista, parecia apenas mais uma rocha submersa. Mas, conforme se aproximava, detalhes surpreendentes começaram a aparecer. Grandes escadarias, terraços perfeitamente planos, paredes quase verticais, ângulos retos, e plataformas que lembravam claramente uma construção feita por mãos humanas. A estrutura possui aproximadamente 150 metros de comprimento e quase 30 metros de altura. Seu tamanho impressiona tanto quanto seu formato. As linhas são tão regulares que muitas pessoas acreditam estar diante das ruínas de uma antiga civilização perdida. Mas será que realmente existe uma cidade escondida sob o oceano? Os especialistas ainda não chegaram a um consenso. O pesquisador Masaaki Kimura defende que a estrutura foi esculpida por seres humanos há milhares de anos. Segundo ele, diversos detalhes encontrados no local dificilmente poderiam ser explicados apenas pela ação da natureza. Outros cientistas discordam completamente.
O geólogo Robert Socho afirma que o monumento pode ter sido formado por processos naturais, como terremotos, erosão e fraturas típicas desse tipo de rocha. As características geométricas, segundo ele, seriam apenas uma coincidência. O debate permanece aberto, mas existe um detalhe que alimenta ainda mais esse mistério. Se a estrutura realmente foi construída por pessoas, ela precisaria ser muito mais antiga do que qualquer civilização conhecida naquela região. Durante a última era glacial, o nível do mar era muito mais baixo. Naquela época, Yonaguni ainda fazia parte da superfície. Isso significa que uma possível construção teria mais de 10.000 anos de idade. Até hoje, nenhuma evidência definitiva conseguiu encerrar essa discussão. Talvez nunca saibamos se estamos olhando para uma obra criada pela natureza ou para as ruínas de uma civilização esquecida pelo tempo. 3. A Grande Pirâmide de Gizé. Quando falamos em construções misteriosas, existe uma obra que praticamente dispensa apresentações. A Grande Pirâmide de Gizé continua sendo um dos maiores feitos da engenharia de toda a história. Milhões de pessoas visitam esse monumento todos os anos, mas poucos conhecem os números impressionantes escondidos por trás de sua construção. Estima-se que mais de 2 milhões de blocos de pedra tenham sido utilizados. Cada um deles pesa, em média, cerca de 2,5 toneladas, mas alguns blocos internos, feitos de granito, ultrapassam 80 toneladas. Essas enormes pedras vieram de Assuã, localizada a aproximadamente 800 quilômetros de distância. Mesmo atualmente, transportar cargas desse porte representa um enorme desafio. Agora imagine realizar essa tarefa há mais de 4.500 anos. Sem caminhões, sem guindastes, sem motores. A pirâmide originalmente possuía cerca de 146 metros de altura. Durante quase 4.000 anos, ela permaneceu como a construção mais alta do planeta. Mas talvez o aspecto mais impressionante seja sua precisão. A base apresenta um nivelamento quase perfeito. O erro é inferior a poucos centímetros ao longo de centenas de metros. Hoje esse tipo de precisão normalmente depende de equipamentos a laser. Mesmo assim, os antigos egípcios conseguiram alcançá-la utilizando ferramentas extremamente simples. Outro detalhe continua intrigando pesquisadores. A pirâmide está alinhada com os pontos cardeais com uma precisão extraordinária. Suas faces apontam quase exatamente para o norte, sul, leste e oeste. O desvio é tão pequeno que impressiona até especialistas modernos. Além disso, algumas passagens internas parecem estar orientadas em direção a estrelas específicas que ocupavam determinadas posições no céu durante a época da construção. Coincidência? Planejamento? Conhecimento astronômico extremamente avançado? As respostas continuam sendo motivo de debate. Durante décadas surgiram inúmeras teorias tentando explicar como essa obra foi construída. Algumas são bastante plausíveis, outras entram completamente no campo da especulação. Mas existe uma certeza. Independentemente do método utilizado, erguer uma estrutura desse porte exigiu um nível de organização extraordinário. Foi necessário coordenar milhares de trabalhadores, transportar milhões de toneladas de pedra e manter uma precisão que ainda hoje impressiona engenheiros do mundo inteiro. Mesmo depois de tantos séculos, a Grande Pirâmide continua desafiando nossa compreensão sobre as capacidades das civilizações antigas. 2. Baalbek, as maiores pedras já trabalhadas pelo homem. Nossa próxima parada nos leva ao Líbano, onde existe um dos maiores enigmas da engenharia antiga. Nas proximidades das ruínas de Baalbek repousam alguns dos blocos de pedra mais gigantescos já encontrados. O mais famoso deles recebeu o nome de Pedra da Mulher Grávida. Ela possui mais de 20 metros de comprimento e pesa aproximadamente 1.000 toneladas. Para efeito de comparação, isso equivale ao peso de cerca de 160 elefantes africanos adultos. Mesmo hoje, mover uma peça desse tamanho exigiria equipamentos extremamente especializados. Mas o mistério não termina aí. Em escavações mais recentes, arqueólogos encontraram outro bloco ainda maior. Conhecido como Pedra do Sul, ele pesa aproximadamente 1.200 toneladas. E como se isso não bastasse, uma terceira descoberta surpreendeu o mundo. Escondido na mesma pedreira estava um bloco ainda mais colossal. Seu peso estimado ultrapassa 1.500 toneladas. É considerado o maior bloco de pedra já esculpido pelo ser humano. O mais intrigante é que nenhum desses gigantes chegou ao destino final. Eles permaneceram exatamente onde foram extraídos. Mas, poucos metros adiante, existe outra obra igualmente impressionante. Na base do templo de Baalbek encontram-se 3 enormes blocos conhecidos como Trilithon. Cada um pesa cerca de 750 toneladas. E, diferente das pedras abandonadas na pedreira, esses blocos foram transportados, elevados a vários metros de altura e encaixados com enorme precisão.
Até hoje ninguém sabe exatamente como isso foi feito. Alguns historiadores acreditam que engenheiros romanos utilizaram sistemas de roldanas, alavancas e uma enorme quantidade de trabalhadores. Outros defendem que essa base é muito mais antiga que o próprio templo romano construído acima dela. A verdade é que nenhuma teoria conseguiu explicar todos os detalhes de forma definitiva. E justamente por isso Baalbek continua sendo um dos lugares mais fascinantes da arqueologia mundial. 1. Pumapunku, o maior mistério da engenharia antiga. Chegamos ao primeiro lugar da nossa lista, e talvez ao monumento mais difícil de explicar. No altiplano boliviano, a quase 4.000 metros acima do nível do mar, encontram-se as ruínas de Pumapunku. À primeira vista, parecem apenas enormes blocos espalhados pelo chão, mas basta observar mais de perto para perceber que existe algo extraordinário. As pedras apresentam cortes extremamente retos, ângulos perfeitos de 90 graus, superfícies completamente planas, e encaixes tão precisos que lembram peças produzidas por máquinas modernas de usinagem. Alguns blocos possuem o famoso formato da letra H. Todos parecem fazer parte de um gigantesco quebra-cabeça de pedra. O detalhe impressionante é o material utilizado. Grande parte dessas peças foi feita em andesito, uma rocha extremamente dura. Mesmo atualmente, trabalhar esse tipo de pedra exige ferramentas de alta resistência. Em muitos casos, brocas revestidas com diamante precisam ser substituídas rapidamente devido ao desgaste. Ainda assim, os antigos construtores conseguiram produzir furos perfeitamente alinhados, canais simétricos e superfícies altamente polidas. Tudo isso há muitos séculos. Outra dificuldade envolve o transporte. Algumas pedras pesam mais de 130 toneladas, e várias delas foram trazidas de pedreiras localizadas a dezenas de quilômetros de distância. Entre essas pedreiras e Pumapunku existe um terreno extremamente acidentado, além do lago Titicaca. Como essas pedras gigantes percorreram esse caminho? Até hoje ninguém conseguiu responder com absoluta certeza. Os arqueólogos associam Pumapunku à antiga cultura Tiwanaku, que floresceu há cerca de 1.500 anos, mas outras hipóteses sugerem que o local possa ser muito mais antigo. Os próprios Incas, quando chegaram à região, afirmavam não saber quem havia construído aquelas estruturas. Segundo suas lendas, os monumentos foram erguidos pelos deuses em apenas uma noite. Obviamente, essa explicação pertence ao campo da mitologia, mas ela demonstra o quanto aquela construção já impressionava até mesmo povos antigos. Independentemente de quando tenha sido construída, Pumapunku continua sendo uma das maiores demonstrações de habilidade em trabalho com pedra de toda a história da humanidade. E para você, qual dessas construções é a mais impressionante? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de mistérios, arqueologia e civilizações antigas, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana trazemos novas histórias capazes de desafiar tudo aquilo que pensamos conhecer sobre o passado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.